todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje um tema importante, porventura polémico, a responsabilidade criminal dos políticos. Como sempre, Henrique Medina Carreira, e hoje temos como convidado o advogado José António Barreiros. Muito boa noite, doutor, bem-vindo. Doutor Medina, vamos ao enquadramento do tema. O que é que há a dizer sobre a responsabilidade criminal dos políticos face à situação em que nos encontramos? Bem, em relação à situação em que nos encontramos, não há nada a fazer. Como a lei penal não é retroativa, as malfeitorias que terão sido feitas já não cabem no alcance de qualquer lei. Mas quais foram as malfeitorias que, do seu ponto de vista, foram feitas e que justificariam uma responsabilização criminal? Isso já foi dito muita vez, mas enfim, teremos que recordar. A situação em que nós caímos, começando do fim para o princípio, foi um endividamento anormal, um endividamento público anormal. Fomos pedindo dinheiro, até que perceberam que a gente não tem maneira de pagar aquilo que foi pedindo e, portanto, cortaram o crédito, como costuma dizer-se. Ora, isto é uma ocorrência que vinha numa linha que nós podemos, daqui a bocado, ali demonstrar com a linguagem gráfica, de um exagero de despesa pública face à nossa capacidade económica para criar receitas fiscais. Isto não é mal de agora. Isto pode-se dizer que depois de 25 de Abril nunca mais houve tino nas despesas. Simplesmente o que aconteceu foi nos últimos anos, como a dívida já vinha a crescer razoavelmente, com mais este exagero que ocorreu nos últimos 5 ou 6 anos, pronto, conduziu a esta situação de bancarrota em que nós nos encontramos. O doutor coloca o ponto no ano de 2005 e muitas vezes até recorda aqui nos nossos programas os artigos que escreveu em obras publicadas sobre os acontecimentos a partir de 2005. O doutor José António Barreiros também acha que estes últimos 6 anos foram determinantes para a situação de pré-bancarrota em que Portugal se encontra? Não, porque a consciência de que a situação internacional acabaria por condicionar os acontecimentos de vida económico-financeira interna num sentido vertiginosamente perigoso estava adquirido e, portanto, teria havido necessariamente uma consciência que deveria ter levado a medidas de prudência. Primeiro de realidade ante o país, de verdade. Uma política de verdade e não de sistemática propaganda. E não aconteceu. Foi-se criando sempre a ideia de que haveria que dar aos portugueses sempre boas notícias, haveria que fazer os portugueses acordar bem dispostos com a realidade circundante e, por causa disso, com o governo. E, portanto, o despertar foi trágico, foi amargo. De repente, descobriu-se que o país estava tecnicamente falido e no dia seguinte tínhamos que nos vender, digamos, à finança internacional, pedir socorro, e tudo isto foi psicologicamente muitíssimo deprimente, mas sempre, diria, evitável. A consciência do que viria a acontecer há muito que estava adquirida e hoje os responsáveis acabam por confessá-la. Bom, o problema foi que em 2005, que eu me recorde, o Dr. Medina Carreira fez ouvir a sua voz, mas não esteve muito acompanhado. Não, eu já antes de 2005 escrevia esse livro a que você fez referência, tem artigos desde 2000, 2001. Sim, mas é a partir de 2005 que o senhor começa a pôr mesmo o dedo na ferida. Não, em 2005 estava-se em campanha eleitoral para aquilo que foi a ser o primeiro governo de Sócrates. Eu escrevi um artigo em que, logo na primeira página, dizia que, dentro de poucos anos, o Estado português entraria em colapso financeiro. Portanto, em janeiro de 2005. Simplesmente, aqui em Portugal não é popular dizer estas coisas. Então, assim, toda a gente se calou. O Presidente da República, toda a gente ficou calada. Pronto, era um pessimista, não tinha sensibilidade social, enfim, as patetices habituais. Pronto. E isto veio cair. Inclusivamente de pessoas muito próximas de si, que estiveram no governo quando o senhor foi Ministro das Finanças. Sim, sim. Não foram apenas pessoas do centro-direita, foi também pessoas da área do centro-esquerda. Não há, assim, nenhumas razões desse tipo contra mim, porque, enfim, dou-me bem com essa gente toda. Não, o problema é que as pessoas em Portugal não estudam. Fazer umas continhas. Você já me ouviu dizer aqui, e tenho dito várias vezes, que eu prefiro nestas emergências uma senhora dona de casa nas finanças. Porque uma senhora dona de casa, você sabe quando o seu ordenado cresce, do seu marido cresce em 3%, você não pode fazer a sua despesa crescer continuadamente 8%. Não é?
Toda a gente sabe. Qualquer dona de casa percebe perfeitamente. Mas a política é fazer opções, Dr. Medina Carreira, não é verdade? Sim, mas há opções que são certas e opções que são erradas. Está bem, mas não se pode olhar só friamente para os números, é preciso fazer opções. Em matéria de dinheiro é para onde você tem que olhar. Se você não olhar para os números, estoura com os países. E isto não aconteceu no resto da Europa. Quando vem dizer, mas isto é um problema sistémico do euro, isso é mentira. Nós e os gregos, e mais tarde os italianos, os irlandeses, não são um caso especial, porque foram os BPNs em grande que eles tinham lá, que estouraram. O resto foi despesa pública, na Grécia e aqui. E, aliás, veremos aí num gráfico adiante. Porque aqui a Grécia e Portugal... Aliás, já podemos olhar para esse gráfico, já que podemos começar por aí. Qual é? É o gráfico número quê? É melhor é começar pelo princípio, não? Sim, é este, é o gráfico 1, não é? Mas não se projetam os gráficos. Vão-se projetar? Temos de dar tempo ao nosso realizador, que isto não é assim automaticamente. Temos de dar tempo. Aquele gráfico tem uma linha verde que é, em cada 5 anos, a taxa média de crescimento da economia. No seguinte, vocês veem à esquerda, naquela linha verde, um pico que corresponde ao período de 85-90. Quer dizer, foi o último tempo em que a nossa economia teve um grande crescimento. E depois caiu abruptamente. Depois caiu, depois subiu um bocadinho e agora caiu até quase estar a rastejar. Aqueles 5 anos foram 5 anos bastante bons desse ponto de vista, mas nós nunca aprendemos com nada. Não foi por virtude própria. Aquilo foi porque entramos para a CE. Começaram a vir fundos, investimentos, começámos a exportar mais. E, mais do que isso, e principalmente por isso, o preço do petróleo caiu. Depois da crise de 79 até 84, o preço do petróleo foi altíssimo. Mas depois, nesse período de 85, 90, o preço do petróleo caiu brutalmente. No seguinte, conjugaram-se os imigrantes, enfim, a Europa vivia um bom momento, também mandaram muitas remessas. Quer dizer, foi um quinquênio absolutamente excepcional de bem-estar e de prosperidade económica. Pronto, depois disso, nunca mais. Quer dizer, eu figuro ali 30 anos, aquela ponta verde à esquerda, começa em 80, 85 e vai até 2010. Quer dizer, são 30 anos, em 25 dos quais o nosso produto verde cresceu sempre abaixo da linha vermelha. Quer dizer, a despesa andou sempre acima da linha verde. Por isso é que eu digo que uma dona de casa perceberia isso melhor que os ministros das Finanças. Aliás, faz-me lembrar exatamente uma das bases do filme da biografia da senhora Thatcher, hoje em cinema, não é? Sim. Quando ela era acusada de ser filha do merceeiro e ela reduzia o essencial do problema económico-financeiro do país àquilo que uma dona de casa consegue compreender. Bom, para além disso, também há outro dado que será talvez importante chamar à colação. É porque se tem assistido, agora a nível internacional, a uma completa autonomização digamos, da realidade financeira face à realidade económica. Quer dizer, o mundo hoje tornou-se um mundo de produtos voláteis, produtos que não têm correspondência com a riqueza que o país produz. E, portanto, a crise estoura devido, digamos, a esse colapso a nível financeiro, a nível dos mercados financeiros. E, portanto, esse impacto, que também era previsível, decorrente, enfim, das regras da acumulação do capital, enfim, que desde o Marx são mais do que demonstradas, acabaria por projetar efeitos, e sabia-se que isso tem ciclos. Mas não acha que nós estamos a viver um tempo em que, independentemente dos erros que foram cometidos nestes últimos anos, a Europa, neste momento, tem os chamados tecnocratas à frente de muitos governos que são muito entendidos em finanças, Dr. Medina Carreira, mas não estão a conseguir dar conta do recado e encontrar um caminho de esperança, nem que seja isso? Ouça, nós temos um grande tecnocrata em Roma, Mário Monti. Ele é um tecnocrata. Sim, um homem que veio do Banco Central Europeu. Está a fazer um excelente trabalho. Mas porquê é que os tecnocratas entram para isto? Porque os chamados políticos não prestam. Não foi. A Itália foi arrasada pelo caso de Pietro, os partidos que existiam, e foi isso que permitiu a Berlusconi ser chefe do governo durante muitos anos. Mas levaram aquilo à glória e agora teve que ir Mas em Atenas também temos agora um tecnocrata, não é? Eu não sei quem é que está agora em Atenas. É o Papademos? Lucas Papademos. Lucas Papademos, não é? Bom, mas a Grécia, creio que é um E o Ministro das Finanças já deixou de ser Ministro das Finanças, demitiu-se para se candidatar às eleições como líder do PASOK. Isso são problemas deles. Agora, nós, Europa, e este é um problema que tem sido aqui ventilado de quando em quando, não percebemos o que é que está a passar. A crise da Europa não é
não se resolve quando se resolver, se resolver o problema do euro. A crise da Europa, ainda ontem eu estive a ler uns livros, a crise da Europa é digamos, a saída progressiva de todas as indústrias transformadoras. Quer dizer, por um lado estamos dependentes da energia, que é cada vez mais cara que nós estamos a ver. Mas, por outro lado, aquilo que se fazia cá faz noutros países hoje. E por conseguinte, fazíamos carros. Bom, agora compramos os carros. Fazíamos barcos e frigoríficos. Por exemplo, computadores pequenos. A China tem uma cota de mercado de 40% dos computadores pequenos. Quer dizer, tudo o que nós fazíamos cá, em grande parte do que se fazia cá na indústria transformadora, por razões de barateza da mão de obra, deslocou-se para lá. Ora, isto é o grande problema que está a minar a Europa e os Estados Unidos. E se não se atalhar este problema, negociando com a China, a Europa não vai salvar-se. E porquê é que os países que na Europa estão, apesar de tudo, em boas condições... Quais são? A Alemanha, a Holanda, a Finlândia... São países de gente com juízo, não? Sim. Não é bem aqui esta gente do Mediterrâneo, não. Aquilo é gente que faz contas. Mas Noruega não tem problemas, enfim, tem petróleo. Mas porquê é que esses países que estão com boas finanças públicas não começam a estimular o seu consumo interno de forma a que nós possamos exportar mais para esses destinos? Você é um elemento... É uma pergunta que as pessoas colocam, doutor Não, é Medina. uma pergunta, mas isso é uma pergunta completamente pateta. Quer dizer, agora nós é que dizemos aos alemães o que é que eles vão fazer. E aos suecos, comprem mais e tal, venham cá. Pois, mas durante muito tempo eles quiseram que nós andássemos a comprar os Mercedes e os BMWs que eles produzem, não é? Sim, mas... Que isso é uma das coisas que também se ouve na rua, doutor Medina. Você pensa salvar um país a dar aqui lições à distância? Não, você acha que eles ouvem alguma coisa? Mas é ou não verdade que durante muito tempo nós andamos a comprar produtos alemães? Não chega, porque o déficit que nós temos, e os grandes países da Europa, é energia e tudo que se compra da China. Esse é que é o grande peso. Porque é o seguinte, mesmo que esses Estados façam mais umas comprinhas, não resolvem o problema da Europa. A Europa, em média, aqui já passámos um número dos resultantes de uma investigação do IFRI, a Europa, a partir de 2020, pensa-se que crescerá 1,1 até 2050. 1,1. Enfim, haverá uns com 2, outros com meio, outros com 0. Portanto, este número 1,1 mostra perfeitamente que a política que se tem de rever é a política ligada à China, já que o problema da energia nós não temos solução. Isso é que a crise não é, de facto, favorável ao expansionismo alemão. Quer dizer, isso não é tela um instrumento. O senhor acha que é? Todos os indicadores apontam que, digamos assim, a realidade alemã, desde a unificação, primeiro passo, digamos, à liderança de uma Europa. Agora, a subalternização destes países periféricos está a contribuir claramente para um expansionismo alemão, o eixo franco-alemão, neste momento, é o eixo determinante na política europeia. E, portanto, toda esta... Mas acha que esta situação serve dos interesses da Alemanha? Não, o que eu acho é que está a haver um realinhamento do capital. Basicamente é isto. Esta crise é uma crise, digamos assim, endémica, típica do capitalismo. A acumulação, digamos, do capital gera sempre crises, como por sua própria natureza, a nível, digamos, a nível financeiro. Projetamos apanharam países, digamos, que estavam num estado de dependência, como nós, caímos nas mãos dos agiotas. Como o doutor de Carreira demonstra bem, porquê? Porque estes endividamentos sucessivos e irresponsáveis, quando apontavam tudo... Foi culpa nossa, não é? Foi culpa nossa, porque no fundo, hoje gritamos, estamos nas mãos dos credores internacionais, porque somos devedores, como quem vai à loja de penhores, digamos, tentar colocar o relógio despertador, deixou de cair nessa situação. E o problema, eu penso que é um pouco estamos aqui, e agora? E agora a nível da salvação, e agora a nível sobretudo daquilo que ninguém pensa, que é tentar deixar-nos destas culpabilidades difusas e entrarmos num processo concreto de apuramento de responsabilidades, algo com consistência. Mas para é possível apurar responsabilidades? Não é impossível deixar de as apurar. Veja-se países, veja-se o que passa, por exemplo, na Islândia, embora porventura possa considerar-se que o pacote, digamos, de apuramento de responsabilidades islandês faz parte de um processo político global, pelo qual também se quis ali criar uma situação. Para quem não sabe, importa dizer que o primeiro-ministro islandês está a ser julgado. Ora bem, está a ser julgado. E, portanto, esse julgamento poderá ser considerado parte de um pacote global pelo qual o país também quer purgar-se a si próprio, encontra aquele bote expiatório e, a partir daqui, digamos... Mas o modelo islandês, doutor da Carreira, é decalcável para